Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, mais uma vez com vocês, falando sobre a Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 102, inciso 1º, a linha B. Professor, vai tratar a linha por a linha? Sim, nós vamos fazer ponto a ponto para trazer uma gama de conhecimentos e colaborar para a sua formação, para a realização da sua prova, enfim, para os seus estudos. Muito bem, estamos tratando da competência do Supremo Tribunal Federal. Na aula passada, tratamos do inciso 1º, a linha A do artigo 102. Nós vimos a ADI, lá no artigo 103, parágrafo 2º, vamos falar da ADO, mas a ADI genérica já resume o nosso estudo. Bom, nós vimos a ADC e também a ADPF. Aprendemos que o STF é o órgão de cúpula da Organização Judiciária Brasileira. Por que você está repetindo isso, professor? Porque isso aqui vai ser importante para você entender esta videoaula, tá? Exercendo simultaneamente as funções de Corte Constitucional e de órgão máximo do Poder Judiciário. Ok, lá na aula do artigo 92, nós aprendemos sobre os órgãos do Poder Judiciário, fizemos um organograma em que o STF aparece na cúpula, bem verdade que se poderia colocar aqui, por exemplo, olha, o CNJ, tá? Que é o auxiliar, e vimos na aula passada que a competência do STF se divide em originária e recursal. A originária está no artigo 102, inciso 1º, a recursal, que se divide em ordinária, no artigo 102, inciso 2º, e extraordinária, no artigo 102, inciso 3º. Vamos tratar de cada um deles, ok? Não se preocupe. Então, fizemos esse quadro bem bacana. Se você não assistiu a videoaula anterior, está disponível para você, tá? Fique à vontade para absorver mais este conteúdo. E agora, nós vamos tratar da linha B. Artigo 102, inciso 1º, a linha B. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Professor, muito fácil. Nem precisava de videoaula para eu poder aprender isso, professor. Facinho, facinho. Isso aí é molezinha. Não erro na minha prova e no meu concurso. Não erra? Vamos aos pontos. Pois bem, primeira coisa é você entender o que é uma infração penal comum e o que é um crime de responsabilidade, tá? Crimes de responsabilidade são uma série de condutas ilícitas que só podem ser cometidas por determinados agentes públicos, diferente então de ilícitos comuns. Apenas alguns agentes públicos específicos podem ser acusados desses crimes, sendo eles o presidente da República, os ministros de Estado, os governadores e seus secretários, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Prefeitos também podem cometer crime de responsabilidade, embora haja algumas diferenças neste caso. A gente tratou sobre os crimes de responsabilidade dos prefeitos. Quando nós tratamos dos municípios, falamos bastante, tá? O vídeo está disponível para você. Então, existe uma diferença entre infrações penais comum e crimes de responsabilidade. Tecnicamente, nem pode chamar de crime, mas a gente chega lá. A previsão desses crimes busca proteger a máxima autoridade da Constituição Federal, os valores da República e da democracia, assim como os direitos políticos e sociais. Isto, somado ao fato de que a acusação só pode recair sobre algumas autoridades públicas, é a razão por que nós os chamamos de crimes de responsabilidade. Então, a infração penal comum, ela pode ser atribuída a qualquer pessoa. Um crime comum, digamos assim, pode ser cometido por qualquer pessoa. Exemplo, artigo 121, matar alguém. Não está ali colocando nenhuma condição para quem está cometendo o crime. Aquele crime não é cometido em razão do cargo, da função. Vamos entender mais. Os ocupantes de cargos políticos de alto escalão possuem funções proeminentes na sociedade. São os líderes, os jogadores, os defensores da democracia e da ordem jurídica. Essas funções são acompanhadas de poder e autoridade, conferidos pelo povo para a manutenção da ordem, o desenvolvimento da nação
e a proteção dos valores caros a ela. Espera-se, por isso, desses agentes um zelo excepcional no exercício dos seus cargos. Assim, a lei pune aqueles que aceitaram funções de grande importância, mas foram irresponsáveis no seu exercício. Para finalizar, diante do que foi dito, é possível perceber que a natureza dos crimes de responsabilidade, isso aqui é importante, é mais política que jurídica, ok? Pense nisso e nós vamos utilizar isso para a gente entender o texto constitucional. É jurídica, certamente, na medida em que o processo de julgamento e a própria definição do crime devem respeitar os limites legais. Veja, não quer dizer que não seja jurídica, tá? Ela é mais política do que jurídica. No entanto, a natureza das infrações, dos acusados e do procedimento acusatório dá o caráter eminentemente político dos crimes de responsabilidade. Perfeito? Tanto é assim que, em uma linguagem precisamente técnica, os crimes de responsabilidade também podem ser chamados espécies de infrações político-administrativas. Perfeito? Conhecimento e texto para você dar print aí e fazer anotação no seu material. Talvez até te ajude em uma prova dissertativa. Nós aprendemos um pouco sobre a competência privativa ao Senado Federal e fizemos lá uma tabela muito interessante que abarca não só o que nós estudamos no artigo 52, inciso 1º e 2º, também no seu parágrafo único, mas também boa parte do artigo 102 da Constituição, e nós vamos utilizá-la novamente. Até porque você já tem ela no seu material, você já fez aquele quadro bonito, já está colando ela na parede, aí perto do seu notebook, perto do seu computador, na sua escrivaninha. Ah, não, professor, eu colei no banheiro mesmo. Ótimo! O interessante é você olhar para ela e não errar na hora da sua prova. Nós aprendemos o quê? E é o que nós vamos utilizar nesse vídeo, que o presidente e vice, quando comete crime comum, professor, quando que um presidente comete crime comum? Quando o crime que ele está cometendo não é em razão do seu cargo. Em uma explicação simples, quando ele comete um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa, que está lá no Código Penal, por exemplo, um crime que não é em razão do seu cargo. Se o presidente ou seu vice comete um crime comum, ele é julgado pelo STF, de acordo com o artigo 102, inciso 1º, a linha B. Está aqui, ó. Nas infrações penais comuns, o presidente da República e o vice. Nas infrações penais comuns, o presidente e o vice. Compete a quem processar e julgar? O STF. Então, tratando de presidente e vice, crime comum, STF. Se o crime for de responsabilidade, Senado. Professor, por que repetir tudo? Porque é assim que as bancas vão cobrar na sua prova. Ela vai querer saber se você sabe identificar primeiro se é um crime comum, se é um crime de responsabilidade, e como ela sabe que, se tratando de crime de responsabilidade, a competência é do Senado, e se tratando de crime comum, a competência é do STF, ela vai te questionar exatamente neste ponto. Por isso que você tem que estudar o artigo 102, junto com o artigo 52 da Constituição e outros artigos que estão nesse quadro. Esse quadro aqui, a gente ainda vai dar um upgrade nele e vai transformar num super quadro em que você não vai errar questões referente a julgamento de autoridade. Então, a autoridade máxima do executivo quem é? Presidente e vice. Presidente e vice, crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado. Também, no artigo 102, inciso 1º, linha B, nós vamos ver o quê? Os membros do Congresso Nacional. E quando a gente fala em membro do Congresso Nacional, nós temos o Senado e temos a Câmara dos Deputados, ok? Então, pegue a regra. Crime comum, STF. Perfeito. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Nem sempre. Por quê? Porque lá no artigo 55, parágrafo 2º, você vai ver que o texto diz que, quando se falar de deputados e senadores, nos crimes de responsabilidade serão julgados pela respectiva casa que pertença. Então, no caso dos senadores, crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado Federal, respectiva casa. Deputados federais, crime comum, STF.
Crime de responsabilidade, a respectiva casa. Nesse caso, será a Câmara dos Deputados. Perfeito? Aqui vem pegadinha de prova, tá? Faça a correlação com o artigo 55, parágrafo 2º. Professor, você está pulando aí algumas autoridades. Sim, eu estou pulando porque eu estou seguindo a ordem da linha B do inciso 1º do artigo 102. Mas o quadro está completo para você e a gente vai tratar dele todo, novamente, como uma revisão. Até porque você já esqueceu a aula do artigo 52 e essa aula serve para você também como uma revisão. Então, compete também ao STF processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, seus próprios ministros. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal comete um crime comum, onde ele é julgado? No STF, tá? Os ministros do STF, olha, são julgados no próprio STF quando o crime é comum. Agora, se o crime é de responsabilidade, vai para o Senado Federal. Ok? Você vai ver aqui que a maioria dos casos vai para o Senado Federal. Só temos a exceção no caso dos deputados federais, que é a sua respectiva casa, no caso, a Câmara dos Deputados. Tá? Então, os ministros do STF são julgados por seus pares quando se trata de crime comum. E quando se trata de crime de responsabilidade, Senado Federal. E o Procurador-Geral da República. Aqui tem o procurador? Tem, olha, Procurador-Geral da República, crime comum, STF, crime de responsabilidade, Senado Federal. Se você notar aqui no artigo 102, inciso 1º, a linha B, o que nós temos aqui para facilitar? Preste atenção. Nós temos a cúpula de cada poder, executivo, legislativo e judiciário. O presidente e vice não é a cúpula do executivo? Os ministros do STF não são a cúpula do Judiciário? Os membros do Congresso Nacional não estão na cúpula do Legislativo? Então fica a informação. Cúpula do poder, órgão máximo do poder, STF, ok? Nos crimes comuns. Crime de responsabilidade vai lá para o Senado Federal, com exceção apenas dos deputados federais, que serão julgados pela respectiva casa que pertença. Nós vamos utilizar esse quadro também na aula do artigo 102, inciso 1º, a linha C, quando nós falarmos de ministro de Estado, crime comum, STF, crime de responsabilidade, Senado Federal, mas apenas se for conexo com o presidente ou vice. Veja o artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. Perfeito? Então, adiantando um pouquinho da nossa próxima aula, temos aqui também a AGU, crime comum STF, crime de responsabilidade o Senado. Temos também os membros do CNJ e do CNMP, tribunal competente, e, em caso de crime de responsabilidade, o Senado Federal. Adiantando um pouquinho da nossa próxima aula, que é a aula que trata do artigo 102, inciso 1º, a linha C, tá? Vamos continuar falando sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre a sua competência originária. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.